Vamos relembrar um conceito que é essencial para essa aula de hoje, que é o conceito de direitos fundamentais. Deixe-me lembrar vocês que, ao longo desse processo civilizatório, nós, sociedade humana, fomos criando, implementando e ampliando valores que a gente pode chamar de bens jurídicos. Vou dar um exemplo. A privacidade, a intimidade, que era um conceito que era muito pouco, digamos, defendido ou existente, né? Na época do início da história humana. As pessoas viviam juntas em espaços normalmente pequenos, nos países mais frios, dentro de cavernas. Não havia a ideia de privacidade como nós temos hoje, né? De intimidade, né? Então, a partir desse progressivo movimento, né, da sociedade humana em querer preservar o que a gente chama, né, desse foro íntimo, desses valores mais íntimos, esses bens jurídicos foram ganhando contornos, foram ganhando limites. Olha, que você não pode a qualquer momento entrar no meu espaço pessoal, você não pode abrir minha correspondência, você não pode sequer. Eu não posso, por exemplo, chegar numa sala de aula, pegar a bolsa, a mochila de qualquer pessoa que seja sem nenhum tipo de autorização, ir lá, revirar, mexer o que tem, ver o que tem lá dentro. Não é para furtar, não é para fazer nada. O simples fato de abrir a bolsa de alguém sem sua autorização é para nós algo desconfortável, né? Uma sociedade civilizada, ninguém faz isso. Na pior das hipóteses, a gente pede licença. Olha, licença, posso pegar uma coisa na tua bolsa com alguém que a gente já tem alguma intimidade, imagine com um desconhecido. É por isso que esses bens jurídicos vão evoluindo também ao longo desse processo civilizatório, mas nem todo mundo tem a mesma noção, no sentido de ter esse cuidado, de ter essa civilidade, de ser gentil, cuidadoso, respeitoso com os espaços das outras pessoas. Por isso que é importante que muitas vezes hajam limites estabelecidos pela lei. Aqui lei no sentido amplo, no sentido lato, não é só de lei ordinária ou de lei complementar, não. Falando aqui do conjunto de regras jurídicas aplicáveis a uma determinada população, um determinado território, no espaço, no tempo. Aquele conceito tradicional que a gente vê lá, aí da introdução ao estudo do direito. Então, a lei, nesse caso aqui, a lei fundamental, a Constituição, vai estabelecer uma série de limites e esses limites transformam-se em direitos. Então, se por um lado eu, Demário, tenho direito à minha privacidade, a Constituição é a primeira norma que delimita até onde vai a minha privacidade. Eu não posso, por exemplo, alegar que nenhuma instituição pública ou privada pode, por exemplo, saber quanto eu ganho, porque a Receita Federal tem o direito, digo mais, tem a prerrogativa, portanto, tem o dever legal de fazer cumprir todas as incidências tributárias em relação aos rendimentos que eu recebo. Portanto, não posso alegar violação do meu direito fundamental à privacidade quando, por exemplo, a Receita Federal faz análise do que eu recebo de várias fontes para depois ver se, quando eu fiz a declaração do imposto de renda no ano fiscal correspondente, eu coloquei lá todos os valores ou se eu soneguei algum, se eu soneguei, cometi crime fiscal. Portanto, esse direito, como aliás, nenhum direito é ilimitado. Meu direito à propriedade me garante, por exemplo, que eu possa comprar uma guitarra e no meio de um show de rock quebrá-la no palco. Um desperdício de dinheiro. Mas tudo bem, se quiser fazê-lo, desde que não machuque ninguém, que não danifique patrimônio de terceiros, está dentro da sua liberdade de propriedade. Mas, por exemplo, eu não posso comprar um animal, não posso comprar um cão, um gato e maltratá-lo, porque se eu fizer isso eu estou cometendo um crime. Então, alguém pode dizer, mas professor, animal é propriedade no direito brasileiro ainda é. Né? Alguns países do mundo já têm uma forma mais avançada de entender os animais como seres sencientes, e aí estão numa transição entre propriedade e seres de direito, mas no Brasil os animais ainda são propriedade, são classificados juridicamente como a propriedade, mas propriedade com limitação de uso. Eu não posso matar nenhum animal, por exemplo, mesmo que seja para o abate. Uma vaca, uma ovelha, um bode, não posso matá-lo de qualquer maneira. Há limites à forma pela qual eu devo
sacrificá-lo, seja em relação à vigilância sanitária, seja em relação às normas sanitárias para o abate daquele animal, seja também em relação ao próprio sofrimento do animal no momento do abate. Não é? Então, como é permitido o consumo da carne desses animais, aqui no Brasil, inclusive, fazem muito parte da nossa cultura nordestina, especialmente os caprinos e os ovinos, não é? Não há nenhum tipo de crime em matá-los. Assim, se por acaso há infração, se por acaso esse sacrifício do animal for feito da forma equivocada, violando normas de segurança sanitária e também em relação ao mínimo de respeito à dor daquele animal também, da própria forma como aquele animal morre. Então veja que eu estou falando da propriedade e mesmo assim minha propriedade não é limitada. Todo direito tem limite. Minha liberdade de expressão tem limite. Imagine se começo agora eu a pegar uma lista de nomes e começar, por exemplo, data de chamada, né? Começar a fazer piada com nomes e sobrenomes das pessoas. Com toda a razão, elas vão ficar chateadas e devem, aliás, processar-me ou qualquer outra pessoa que fizer isso. Porque de alguma forma está se violando a honra daquela outra pessoa. Uma coisa é você estar entre amigos, brincando, dentro do limite da brincadeira, dentro daquela proximidade que os valores sociais que nós temos permitem que aquilo seja realizado. Então, o que eu quero, em suma, dizer aqui, não há nenhum direito sem limite. A liberdade de expressão tem limite. A propriedade tem limite. Até o direito à vida. Professor, mas direito à vida tem limite? Claro que tem. E a legítima defesa putativa? Não sei se vocês já viram em direito penal, legítima defesa de terceiro. Eu posso, por exemplo, alguém que está agredido que eminentemente pode me tirar a vida, eu posso lá tirar a vida dessa pessoa. É legítima defesa. Posso, inclusive, fazê-lo para salvaguardar a vida de terceiros, a chamada legítima defesa putativa. A situação típica, né, de um sequestro, tá um bandido, o sequestrador com a arma apontada para a cabeça da vítima e um agente de força de segurança dá um tiro para tirar a vida daquela pessoa que ameaça a vida de outra pessoa. O agente de segurança não vai responder, neste caso específico, por homicídio. Eu não estou defendendo de espécie alguma, muito pelo contrário, qualquer tipo de abuso de poder das forças policiais. Mas há situações, como essa específica, a clássica, né, que a gente infelizmente já viu cenas ocorrer no Brasil e em vários outros lugares do mundo também, no qual o direito à vida pode ser, nesse momento, limitado pela violação de direito alheio, que é justamente a base de todo o nosso sistema legal. Não é? Porque quando a gente vê o direito à propriedade, à vida, à honra e à intimidade, assim por diante, foram os primeiros direitos que foram positivados no ordenamento jurídico a partir do iluminismo, né? Já da chamada modernidade. São chamados direitos individuais de primeira geração ou de dimensão, é o termo que eu pessoalmente prefiro, que foi na época do Estado liberal, né? Diziam os franceses, laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, ou seja, deixar e fazer, deixar e passar, que o mundo anda só, de intervenção mínima do Estado, apenas para garantir que o cidadão ia ter sua propriedade, sua liberdade, sua intimidade e sua vida protegida. E alguns outros direitos conexos. Né? Os dois primeiros países do mundo que criaram textos legais para a proteção, né, desses direitos foram os Estados Unidos, em 1776, com a Declaração de Direitos do Homem e Cidadão da Virgínia, que é um dos estados, uma das 3 ex-colônias americanas, que afinal se transformou, né, esse documento na base da Constituição dos Estados Unidos, alguns anos depois, e a Declaração de Direitos do Homem e Cidadão da França, de 1789. A gente chega, então, agora, início do século XXI, com um contexto muito mais amplo de direito. Já pulei aqui para colocar os direitos de segunda e terceira dimensão, para mostrar a vocês que esses direitos vão mudando, né? Vão ganhando e perdendo espaço com o passar do tempo. Dei aqui o exemplo do direito de propriedade, né, que era um direito muito forte, um direito muito absoluto, né, até bem pouco tempo, mas já a partir
do final do século XIX, início do século XX, com os primeiros movimentos em relação à função social da propriedade e à função ambiental, mais recentemente, já no final do século XX, mostram que esse direito à propriedade acabou perdendo um pouco de espaço. Não é que deixou de existir, mas é que vai sendo comprimido. Né? Nessa ideia imagínica que fossem bolas de um material flexível, sei lá, uma bola dessas de festa, como a gente chama, né? Enquanto, por exemplo, a função ambiental da propriedade, a função social da propriedade ganham espaço, a propriedade estava ali no meio, vai sendo comprimido, né? vai se perdendo esse espaço em relação a esses outros direitos. Isso é absolutamente normal, faz parte do processo civilizatório. Né? Então, com o passar do tempo, a gente percebe cada vez mais que os direitos se limitam entre si. E o limite de um direito é o outro, ou seja, onde começa o seu direito, termina o meu. Que as nossas avós nos ensinam, né, desde muito pequenininho. A minha liberdade de expressão, por exemplo, ela encontra como óbice a honra de qualquer pessoa. Não posso, né, se uma pessoa conhecida ou desconhecida, começar a divulgar informações, especialmente aquelas inverídicas, e aí a gente pode chegar até o nível mesmo da calúnia ou da difamação, na ideia de que eu vou criar uma informação que sei que é falsa, vou divulgar informação que sei que é falsa, e que vai violar a honra alheia. Né? Então, o meu direito à liberdade de expressão é limitado. Não existe direito ilimitado. Todo direito tem limite. Né? A gente vê também, por outro lado, né, que esses direitos, que vão, né, com o passar do tempo, se estabelecendo, se modificando, precisam ser traçados pela lei. Infelizmente, a gente não pode contar apenas com um bom senso das pessoas para que se respeite esse limite legal. Eu não vou violar a honra ou a privacidade daquela pessoa porque tem bom senso, porque há muita gente que não só não tem bom senso, como inclusive ganha dinheiro com isso. Tem algum tipo de benefício, tem algum tipo de vantagem ao violar direitos alheios, normalmente com condutas criminosas ou que estão ali beirando o criminoso. Né? É por isso que é tão importante que a lei seja clara e que a lei, e aí aqui a gente vai aplicar aquele princípio básico do direito penal, não há crime nem pena sem prévia combinação legal, ou seja, a descrição clara, objetiva, inequívoca da conduta tida como antijurídica. Se houver dúvida, ninguém pode ser condenado. Não só pela falta de provas, evidentemente, mas pela falta de uma norma que de forma clara e direta preveja a criminalização daquela conduta. Okay? Então a lei é fundamental para garantir uma convivência humana desenvolvida, civilizada, harmônica, que vai garantir com que cada um de nós possa usar ao máximo o potencial que cada um de nós temos na nossa liberdade, na nossa autonomia, mas que isso não seja um instrumento de violação de direitos alheios. Por isso que é tão importante a gente entender que o direito digital, como qualquer outra área de direito, vai seguir exatamente os mesmos fundamentos. Se uma empresa, por exemplo, cede gratuitamente funcionalidades como e-mail, acesso à rede social, essa empresa não pode também abusar da confiança de cada um de nós, cidadãos e cidadãs, e começar a criar todo um perfil digital nosso e sem nossa autorização, por exemplo, vender essas informações a terceiros. Por isso é tão importante a gente ficar atento aos disclaimers, né, que são aqueles textos que a gente normalmente vê quando a gente concorda ou não concorda, não todo mundo concorda, né, com os termos de serviço das funcionalidades que a gente vai usando ao longo do nosso dia a dia, rede social, aplicativos, plataformas, assim por diante. E é isso. No próximo vídeo a gente continua a falar sobre os direitos fundamentais e sua relação com o direito digital no Brasil. Até já.